Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de dois vizinhos que tinham personalidades muito diferentes na Mesopotâmia. De um lado tínhamos um doutor em direito, um burocrata, cara que queria que tudo estivesse no papel, os amoritas. Do outro, um sujeito que resolvia tudo na base do ou você assina esse tratado de paz, ou eu meto o pé na porta e desmonto a sua cidade inteira, os assírios. É como se a Mesopotâmia fosse um condomínio. Os amoritas eram um síndico que fazia a convenção de regimentos interno. E os assírios era aquele vizinho que mexia com alguma parada ilícita que tocava o terror na vizinhança. Preparados para ver a lei, a ordem e o caos? Então pega aí o cuneiforme e bora comigo. Os amoritas, ou amorreus, tanto faz, era originalmente um povo semita e nômade. Pensa na galera que vivia viajando com suas ovelhas, acampando, onde o pasto era melhor. Mas aí, por volta do ano 2000 a.C., eles olharam para o sul da Mesopotâmia e disseram: cara, a vida de nômade é legal, mas o ar-condicionado da cidade-estado é melhor. Brincadeira. Eles se estabeleceram, especialmente numa cidade que até então era tipo uma cidade de interior que ninguém dava bola. A Babilônia. Sim, aquela Babilônia. Mas calma que o brilho de neon vem depois. O sucesso deles foi simples. Eles eram bons em absorver a cultura local. Absorveram a cultura suméria e acádia. Bons na administração e o mais importante, eles souberam aproveitar o rio Eufrates. Enquanto todo mundo brigava por fronteiras, os amoritas estavam ocupados fazendo o quê? Canais de irrigação. Eles perceberam que o poder de verdade não estava em ter mais soldados, mas em ter mais colheita. Tipo, o primeiro império a entender que o PIB é mais importante que o exército, mas o verdadeiro game changer foi um cara chamado Hammurabi. Hammurabi é o nome que faz os historiadores de plantão suspirarem. Ele governou de 1792 a 1750 e em vez de passar o tempo inventando novas armas, ele uniu a Mesopotâmia. E como ele fez isso? Basicamente, ele transformou a Babilônia no que hoje seria o centro financeiro e cultural do mundo. E para que o império dele não caísse no caos, ele fez uma das coisas mais assustadoras que se pode fazer. Ele criou regras, muitas regras. Hammurabi era o rei que ficava na porta da cidade dizendo: venha, seja muito bem-vindo. Antes de entrar, por favor, leia na íntegra todo o nosso mural de 282 artigos. A cidade era dividida, claro, porque na sociedade antiga sempre era. Então nós vamos ter homens livres, elite, patrões, vamos ter subalternos, pessoas livres, mas de classe inferior, e também os escravos, lá embaixo, coitados. Hammurabi então criou o código. O código de Hammurabi é a prova de que a humanidade sempre precisou de uma lei para não dar na cara do vizinho sem consequências. Olha, você tem uma São 282 artigos escritos numa estela de diorito preto, uma rocha super dura, que ele botou no meio da praça para que todos pudessem ver. E o lema, a famosa lei do talião, ou seja, olho por olho e dente por dente, meu chapa. E como é que funcionava esse código do talião? Era mais ou menos assim. Para a elite, se um cirurgião operasse uma pessoa da elite e ele morresse, o cirurgião perdia as mãos. Parada é louca. Para o povo, se você acusasse alguém de assassinato e não conseguisse provar, você era morto. Tinha código até para arquitetura. Se um construtor fizesse uma casa que caísse, matasse o filho do dono, o construtor era, adivinha? Morto. Moral, então a garantia era vitalícia e a punição era terminal. Hammurabi não inventou leis, mas ele as codificou. Ele criou um padrão legal que durou séculos. E assim, os amoritas, depois do Hammurabi, deram uma enfraquecida e foram substituídos por outros povos, até que o palco ficou livre para os próximos vizinhos. Esse foi o primeiro império babilônico criado pelos amoritas, ou amorreus. Mas calma, que é só o primeiro. Lá então chegam os assírios. A história assíria é longa, mas o período que mais nos interessa é o período de 911 a 612 a.C. Eles estavam localizados no norte da Mesopotâmia, em torno da cidade como Assur e posteriormente a grandiosa Nínive. Então, enquanto os amoritas estavam no sul, na planície, focados em irrigação, os assírios estavam no norte, cercados por montanhas e por vizinhos muito hostis. Isso fez com que eles desenvolvessem uma cultura que tinha uma única prioridade: guerra!
Então os assírios conquistam toda a região e eles não foram um império com um exército. Ele era um exército que tinha um império. Eles eram a definição de uma máquina de guerra. Os caras eram bravos. Eles foram invasores. Armamentos de ferro, enquanto outros usavam bronze, que era mais fraco, os assírios foram os pioneiros em usar o ferro, que era mais forte. Cavalaria organizada, eles não usavam só carruagens. Eles montavam cavalos, criando uma mobilidade tática incrível, com 2 ou 3 pessoas montando no cavalo, na carruagem, lançando flecha, lança. Pensa, batalhar com esses caras era tenso. Eles também criavam engenharia de cerco, escadas, arietes, túneis, táticas de mineração. Eles eram os mestres em derrubar muros, que era o maior desafio da Guerra Antiga. Por exemplo, muralhas gigantescas. A cidade foi cercada por muralhas tão grossas que davam uma sensação de segurança e intimidação absurda. O Império Assírio era mantido pelo medo, então. E não era um medo sutil, não. Era um terror psicológico bem planejado. Se você se revoltasse, o rei assírio não só te vencia, como fazia questão de documentar todas as coisas horríveis que ele iria fazer com você e os seus parentes, escrito em baixo relevo nas paredes do palácio. Tipo, tá vendo aqui? É o que acontece quando você não paga seus impostos, morou? E a tática de deportação? A maior ferramenta de controle social deles era a deportação em massa. Quando eles conquistavam uma região, eles pegavam milhares de pessoas e moviam para outra parte do império. Então pensa só, imagina que você acabou de conquistar a França e em vez de simplesmente chegar e governar, você chega, pega os parisienses e manda para o Iraque. Traz o povo do Iraque para morar em Paris. Por quê? Para quebrar a identidade cultural e a capacidade de revolta. A economia era simples: conquista, saque e tributo. Eles eram parasitas de impérios, vivendo da riqueza que extraíam de seus vizinhos. Mas veja só que ironia, eles eram brutalmente cruéis, mas tinham um lado surpreendentemente culto. O auge disso é o rei Assurbanipal. Assurbanipal, cara que presidia execuções em massa, era também um ávido colecionador de livros. Foi ele quem fundou a grande biblioteca de Nínive. Nessa biblioteca encontramos mais de 30.000 tabuletas de argila, incluindo a versão mais completa que temos da epopeia de Gilgamesh. Então pensa num rei, o mais sanguinário do mundo, sentado no seu trono, lendo a maior obra literária da antiguidade, sobre a busca pela imortalidade. É como se aquele vilão de filme de ação fosse um leitor de poesias nas horas vagas. A cultura assíria, portanto, era uma mistura bizarra de sofisticação artística, com seus baixos relevos maravilhosos, e o barbarismo militar. Eles criaram um império que era visualmente impressionante, mas baseado em uma política de terror sem precedentes. E aqui então nós temos os caldeus. Caldeus? Quem é caldeus? Eles eram um povo semita que se estabeleceu na parte sul da Mesopotâmia, mais ou menos ali no final do primeiro milênio antes de Cristo, e eles também eram vizinhos, mas não era exatamente a elite da festa. Durante séculos, a Babilônia e a região foram dominadas pelos assírios, caras brutais, conhecidos por serem uma máquina de guerra da antiguidade. Pensa neles como o valentão da escola, fortes, temidos e insuportáveis. Mas toda essa braveza não dura para sempre. Em 627 a.C., o rei assírio Assurbanipal, o último grande rei deles, resolveu bater as botas. E como sempre acontece quando um líder forte morre, o império vira um caos. O coitado do Assurbanipal tinha a maior biblioteca da antiguidade em Nínive, ou seja, ele era um nerd muito poderoso. Mas nem toda a sabedoria do mundo foi capaz de salvar o império dele da instabilidade política. Então fica a lição. A leitura é importante, mas deixa um sucessor bom também, né? E aí entra o mais novo cara, Nabopolassar, um líder caldeu que governou os caldeus e viu a chance e se declarou rei. E bum, independência. Mas ele não estava sozinho, não. Ele não era tão bravo que nem o Assurbanipal. Ele se aliou aos medos, um povo que vivia onde hoje é o Irã. Juntos, essa dupla dinâmica disse: chega! Chega de Assíria! Chega de Assurbanipal! Chega de tirania! E em 612 antes de Cristo, eles fizeram um favor de destruir a capital assíria, Nínive. E fim. E esse foi o fim da picada para os assírios. Foi assim que Nabopolassar funda o segundo império
Império Babilônico. Um império que, embora tenha durado menos de um século, que foi de 626 a.C. a 539 a.C., foi intenso. E aí nós temos a estrela da vez, Nabucodonosor II. Depois de Nabopolassar, quem assume é o filho dele, o rei estrela, Popstar, Nabucodonosor II. Governou de 605 a 562 a.C. O cara era o máximo em tudo, conquistador, construtor, e para variar, ele também era um pouco malvado. Foi ele quem fez o famoso cativeiro da Babilônia, conquistando o rei de Judá e levando o povo judeu como escravo para a Babilônia. Mas para a Babilônia, ele era o cara. Ele transformou a capital em um centro de poder e luxo sem igual. Na Babilônia, agora dominado pelos caldeus, o sistema era uma monarquia teocrática. E o que isso significa? Que o rei era o chefão de tudo e ele governava em nome dos deuses. Era tipo um CEO com autorização divina. O rei tinha o poder absoluto, legislativo, judicial e executivo. Basicamente, ele era a lei, a justiça e o entregador de iFood, se fosse necessário. Essa centralização de poder era o motor do império, especialmente para um rei ambicioso como Nabucodonosor II. O projeto de embelezamento da Babilônia foi dele. A prioridade política de Nabucodonosor não era só conquistar, embora ele fizesse isso muito bem, mas ele tinha uma prioridade: ostentar. O objetivo era fazer a Babilônia a cidade mais esplendorosa do mundo conhecido. Para isso, ele investiu pesado em obras públicas. A Porta de Shitar, uma das 8 portas principais da cidade, revestida de tijolos azuis brilhantes e decorada com relevos de animais. Pensa em um portão de entrada que já dizia: aqui mora o cara. E sem falar no Templo de Marduk, o zigurate, o grande zigurate que alguns até ligam à famosa Torre de Babel da Bíblia. Era uma estrutura imponente, um observatório astronômico e, claro, um jeito de dizer: olha como a gente está perto do céu. Só que não acabou muito bem. E, claro, os famosos jardins suspensos da Babilônia. E essa é a parte mais da hora. Até diz a lenda que Nabucodonosor construiu essa maravilha para sua esposa, Amix, que sentia falta das montanhas verdes da sua terra natal. Então pensa que esse foi um presente top, né? Qualquer coisa a menos que uma das 7 maravilhas do mundo antigo era pouco. Isso sim foi agradar a sogra. Só que, detalhe, não há evidência arqueológica direta deles. É como a lenda do pé grande da arquitetura. Mas a lenda é tão boa que a gente conta a si mesmo. Se a política era o show, a economia era a base de tudo. O motor do império. E na Mesopotâmia, o motor sempre foi um só: água e agricultura. A região ficava entre os rios Tigre e Eufrates. Os caldeus também, como todos os mesopotâmicos antes deles, eram mestres em irrigação. Pensa em um sistema de canais e diques que garantia colheitas fartas de cevada, trigo, tâmaras. E lembrando que a cevada era tão importante que servia como base de pagamento de salários e, pasme, para fazer cerveja, que era a bebida popular e nutritiva da época. Caldeu podia até não ter um iPhone, mas ele tinha muita cerveja. Toma cachaça! Prioridades, né? Embora a agricultura fosse a espinha dorsal, a Babilônia era um grande centro de comércio. A região era pobre em recursos naturais, como madeiras e minerais. Então o jeito era comprar ou pegar na marra. Eles importavam cobre, estanho, prata, ouro, madeira do Líbano, o que Nabucodonosor adorava. Coitadas das florestas. Então sim, a Babilônia era o shopping center do Oriente Próximo também. A estrutura social era aquela: no topo, rei e a família real. Abaixo, a elite, né? Sacerdotes, oficiais do governo. Mais abaixo, temos comerciantes, artesãos especializados. E lá embaixo, os homens livres, agricultores, pastores, que era a maioria da população. E mais lá embaixo, infelizmente, os escravos, que eram muitas das vezes prisioneiros de guerra, como no caso dos judeus, do cativeiro da Babilônia, e também por dívidas. Então, se você nasce no topo, a vida era luxo. Se você nasce na base, era trabalho na roça. E se você era escravo, meu amigo, só lamento, você não tinha direito a nada, nem reclamar. Religião. Os caldeus tinham uma herança fortíssima da Babilônia antiga, o primeiro império, que foi construído pelos amoritas. A religião era politeísta e o deus mais importante era o Marduk, o deus patrono da cidade. Ele era o chefão do panteão dos diversos deuses. O templo Marduk era o centro religioso. Os sacerdotes tinham uma importância imensa, pois eram os intérpretes da vontade divina.
E o rei precisava dessa autorização para governar. É o jeito de manter a moral da tropa e a obediência do povo. Tipo hoje em dia, né? Que a galera fica usando aí o divino para poder governar também. Os babilônicos do Segundo Império também dominavam a astronomia e a matemática. Eles observavam os céus com uma precisão incrível, não só para prever o futuro, mas para entender também o tempo, o movimento dos astros, e estava ligado à religião também. Eles conseguiam prever eclipses com uma alta precisão. Pensa como isso era poderoso na época. E claro, aquela desculpa para governar. Se o rei sabe que o eclipse vai acontecer, ele fala que o Deus dele o avisou e pronto. Pá, poder, conhecimento, truques de mágica. O Segundo Império Babilônico, então, foi um meteoro intenso, brilhante, mas rápido. Durou apenas 100 anos. Depois da morte do grande Nabucodonosor II, o Império entrou na famosa instabilidade política. Aí vieram reis fracos, intrigas, o de sempre, né? Aquele Game of Thrones da antiguidade. O último rei, Nabonido, era o cara mais preocupado com a arqueologia. Eu não aguento esses nomes não, cara. Nabonido. Me ajuda, né? Ele era um cara mais preocupado com a arqueologia e religião do que em governar. Ele até colocou o filho, Belsazar, para tomar conta da capital. Em 539 a.C., quem apareceu para estragar a festa dos babilônicos? Quem? O Império Persa, liderado por Ciro, o Grande. Dizem que Ciro nem precisou fazer muito esforço. Ele entrou na Babilônia sem grandes batalhas. Chegou de pantufa, já tomando tudo. Falou, dá licença que agora é meu, sai da minha frente. Aproveitou a insatisfação geral do povo com o rei Nabonido. Esse nome aí também, né? E o que a gente aprende com os babilônicos e os assírios, os amoritas, nos mostraram que a lei e a burocracia são as ferramentas mais poderosas para construir um império duradouro. Eles foram os pais do direito internacional e da urbanização centralizada. Os assírios nos mostraram que o medo é um ótimo catalisador para a expansão do território, mas um péssimo cimento para construir um império. Afinal, em 612 a.C., uma coalizão de inimigos, incluindo os caldeus, se juntou para destruir Nínive. O império sumiu rapidinho. O resultado final é que na Mesopotâmia tivemos um império que te processava e um império que te empalava. Uma escolha difícil, né? Se você gostou desse passeio pelo Código Penal e pela Escola de Guerra Mesopotâmica, não se esqueça, cara. Deixa o seu like, fortalece, dá uma força para nós, por favor. Ajuda nós a crescer esse canal, sabe? Que produzir conteúdo de qualidade. Se inscreve aqui, ativa o sininho para os próximos vídeos, compartilha esse vídeo com mais alguém e já lança aquele seu comentário aqui. Qual desses povos você preferiria ser vizinho? O advogado rigoroso ou o general sanguinário? Eu vou ficando por aqui. É isso aí, galera. Forte abraço de coração. Até a próxima. Fui!